Mas hoje é com muita alegria que eu vou dar continuidade a essa série maravilhosa, As Sete Igrejas. Não teria outro tema mais que se encaixe com a Mari, né, comigo. Então, quando o pastor me pediu, eu falei, missão dada, missão cumprida, né? Há algum tempo, o Senhor me chamou, desde o tempo da pandemia, para estudar sobre Apocalipse e escatologia. E em um tempo onde eu não entendia nada de escatologia, então o Senhor começou a me trazer muitas coisas do profeta Daniel, dos profetas maiores, menores, enfim. Que até então eu já tinha feito um curso de teologia, mas nunca tinha me aprofundado. E eu comecei a descobrir o quão lindo é o Apocalipse, o quanto a gente passa uma vida toda fugindo do Apocalipse. E aí a gente descobre que o Apocalipse é um dos livros mais maravilhosos, mais bonitos, mais doces da Bíblia inteira. E o mais incrível do Apocalipse, do livro do Apocalipse, é que ele é o livro que mais tem profecias que ainda não aconteceram. Então, é muito bom você ler algo que você também sabe de coisas que virão. Isso nos traz uma paz, isso nos dá esperança de vida como igreja, como pessoas. Então, na semana passada, nós iniciamos com a igreja de Éfeso, que é a igreja que perdeu o primeiro amor. O pastor ministrou muito bem. Quantos estavam aqui na ministração domingo passado? Quem não estava? Mais fácil. Quem não estava? Muita gente não estava. Então, o meu conselho é, vai lá para o canal, assiste essa primeira igreja, que vai ser uma bênção para vocês que não estiveram, ok? E só para trazer um contexto, o apóstolo João já estava muito idoso. E todos os outros apóstolos já haviam morrido de diversas formas, sempre pelo mesmo motivo, pregar o evangelho de Cristo. A igreja estava passando por uma fase de imensa perseguição. Então, o apóstolo João, aquele mesmo que recostava no ombro de Jesus, ele aqui estava no fim do seu ministério, digamos assim, isso porque a gente sabe quando ele finalizou o ministério, mas ele não sabia. E ele já tinha várias vezes quase sido morto. Sim. Tertuliano, que é um teólogo cristão do século II, disse em um dos seus escritos que ele foi lançado dentro de um caldeirão cheio de óleo quente. Sim. E não aconteceu nada. Como João, esse mesmo que escreveu as 7 igrejas. E aí, o imperador da época se chamava Domiciano. Domiciano falou, já que eu não consigo matar esse homem, eu vou exilar ele numa ilha. Ele pegou e baniu João para uma ilha chamada Ilha de Patmos. Então, lá ficou João. Provavelmente ele chegou achando que tinha acabado, né? Ele chegou ali cheio de dor, achando que agora a minha voz, enfim, será calada. Mas é muito interessante que quando todas as portas aqui na terra se fecham, para mim e para você, o céu se abre. E foi isso que aconteceu com João Batista, não, com João, na Ilha de Patmos. O céu se abriu, Jesus apareceu para ele e diz assim, vem para cá, que eu quero te contar as coisas que acontecerão no tempo do fim. E aí ele começa a relatar sobre as 7 igrejas. As 7 igrejas são incríveis, por quê? Elas têm direcionamentos inúmeros, e o pastor Rafael falou muito bem sobre isso semana passada. As cartas em si, elas estão falando para igrejas que realmente existiram, e hoje, se você for estudar historicamente, todas essas cidades que se encontram na Turquia, no país da Turquia, elas existem hoje. As igrejas não existem mais, mas existem algumas ruínas. Então, você encontra, quem já foi, né, para a Turquia, teve esse prazer de conhecer a rota das 7 igrejas, consegue ver ali algumas ruínas. Então, estava sendo direcionado historicamente para igrejas que existiam. Porém, essas cartas não eram apenas para essas igrejas, porque não existiam só 7 igrejas. Você nunca se perguntou, e a igreja de Corintos? Tinha tantas outras igrejas, mas Jesus, na verdade, quando ele coloca o número 7, ele aponta sempre para algo. Os números na Bíblia têm uma simbologia incrível, e o 7 está falando da totalidade, é uma totalidade da igreja. Então, também está falando para a igreja Lugares Altos. Amém? Então, ao mesmo tempo que aquela carta era direcionada pontualmente e historicamente para o que aquela igreja estava passando naquele momento, ela está sendo direcionada para nós hoje. E lembre-se, a igreja ela é espiritual. Por mais que nós estejamos aqui numa igreja, num lugar fechado, que a gente se ajunta para falar da palavra de Deus,
Este ajuntamento é chamado de igreja. Não significa que nós aqui somos a única igreja. Nós fazemos parte do mundo espiritual que nós não podemos enxergar. Então, João teve ali, no meio da sua maior dor de estar sendo exilado, depois de tantas tentativas de morte, ele teve a maior experiência com o sobrenatural. Então, eu começo a pregar a partir de aqui. Talvez você esteja hoje vivendo a sua maior dor, mas é na sua maior dor que o sobrenatural vai se manifestar. Porque quando nós estamos no tempo de mais tribulação, de mais provação, a gente sente dor. Mas Deus olha para você e sente você. Porque você não tem capas, você não tem mais algo que tapa você. Você começa a se abrir. E o Espírito Santo ele começa a entrar dentro de nós. E ali você consegue o sobrenatural. João tinha um dom. Talvez você, na sua dor, comece a descobrir o seu dom também. Talvez o Senhor comece a falar com você muito mais do que quando você estava ali, regozijando e super bem, e já no auge da sua vida, né? Cheio ali de tudo que você sempre sonhou. Talvez o Senhor coloque você em uma situação para que realmente Ele possa desfrutar da sua essência, que Ele fez você desde o ventre da tua mãe. E a gente passa a vida toda menosprezando essa identidade, né? Jesus vai e dá uma identidade para cada um de vocês no ventre da mamãe de vocês. Vocês nascem e vocês têm um chamado e uma identidade firmada diante do Senhor. E aí, a nossa vida toda, é igual cabelo, né? A mulher nasce com o cabelo ondulado, que é alisar. Aqui nasce com o cabelo liso, que é ondular. Já viu o japonês ondulando o cabelo? Gosta de fazer um permanente. Acho que Deus fica assim, eu mando a pessoa com uma identidade, ela quer mudar para outra identidade. Aí a gente passa a vida toda tentando voltar para a identidade que Jesus mandou a gente desde o início. Mas a gente está lá, ó. A gente está lá, assim. Ai, Senhor, para que eu nasci? O que eu devo fazer? Eu não sei o que eu faço. Aí Jesus está falando assim, volta para a sua identidade. Eu te nasci para... Você nasceu para algo. Você está em outro lugar. E aí a gente, depois de muito ralar, depois de passar muita provação, a gente vai voltando, baixa a cabeça. Fala, realmente, Senhor, a identidade que o Senhor fez para mim é muito melhor do que a que eu achava que era boa. Eu lembro que eu orava por homens, quando eu namorava, ainda quando eu não era casada, eu tinha umas características que eu acho que Deus olhava e falava assim, essa menina não sabe bem das coisas. A gente pede umas coisas que o Senhor, acho que ele já olha lá na frente e fica assim, eu sei que aquilo não é bom para ela. Não vai vir desse jeito, vai vir diferente. Tanto é que quando eu conheci o varão, não tinha nada a ver com o que eu tinha pedido, gente. Fica aí a dica. Eu não sei porque eu estou tão assim, falando dele, né? Mas aqui é interessante que a gente às vezes pede do jeito que a gente quer. E o jeito que Deus quer não tem nada a ver com o jeito que a gente quer. E a gente olha e fala assim, é isso mesmo, Deus? É. Só que aí ele começa as confirmações. Deixa eu voltar aqui para a palavra. João escreve as 7 igrejas. E o terceiro direcionamento, o primeiro era para 7 locais, o segundo era para a totalidade, para lugares altos, e o terceiro era para as coisas que viriam no fim dos tempos, na próxima era, no fim desta era. Então eu quero que vocês abram comigo Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Nós vamos ler a carta à igreja Esmirna. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Esmirna, hoje, é a atual cidade de Izmir. Começa com I, lá na Turquia. Esmirna, na época, e ainda hoje, era um polo comercial, uma cidade muito populosa e muito rica. Porém, ao mesmo tempo que era rica financeiramente, ela era mergulhada em muita promiscuidade.
Era uma cidade que adorava muitos deuses pagãos. Então, era uma cidade que estava totalmente mergulhada no pecado. Mas não tinha muito o que reclamar, porque estava muito bem financeiramente. Então, era como se ficasse enrustido o problema da cidade. Não sei se vocês estão entendendo. Esmirna também significa mirra. E mirra significa amargo. Esta igreja estava passando por muitas amarguras. A mirra é uma folha que também, além de ser amarga, tem propriedades medicinais. Olha que interessante. Foi um dos 3 presentes dos reis magos para Jesus no seu nascimento: ouro, incenso e mirra. Você sabia que cada um deles tem um significado que aponta para Cristo? Ouro, o rei; incenso, Deus; mirra, a crucificação. Por quê? Porque mirra era utilizada para sepultamento e embalsamento. Então, eles espremiam aquela folha e eles colocavam no corpo de Jesus. Aquela história que a pecadora quebra o nardo puro e joga sobre Jesus, e Jesus diz para ela: não incomode-a, diz para Marta, não incomode-a. Ela está colocando sobre mim, ela está me preparando o meu corpo para o sepultamento. Vocês lembram? Provavelmente esse nardo puro também continha mirra. Então aqui é interessante que essa igreja, mesmo passando por amarguras, ela não está recebendo nenhuma crítica. E deixa eu te perguntar, alguma vez, quando você passa por tribulação, você não reclama? A gente, em pouca tribulação, já está reclamando. E normalmente a gente reclama para as pessoas mais próximas, né? Quem conhece a gente mesmo são aqueles que convivem conosco no dia a dia, no seu trabalho, na sua casa. Quando você sai, é só sorrisos. Mas quando aperta mesmo o negócio, ali, o sapato aperta no calo, aí é que você dá aqueles... né? Jesus começa essa carta se autodescrevendo, e não só essa carta. Ele começa: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Esse anjo, igreja, era o bispo Policarpo. Quantos já ouviram falar de Policarpo? Tem até um filme de Policarpo maravilhoso. Se vocês procurarem lá no YouTube, vocês vão achar que conta sobre a história desse bispo. Ele era um pastor que foi considerado um mártir, e diz a história que ele foi queimado e as chamas não encostavam nele, no corpo dele. E pelas chamas não encostarem, ele foi transpassado com uma lança. Eles falaram: ué, mas esse homem não está morrendo? Eles falaram: ai, agora morreu. E ele morreu glorificando ao Senhor. E no último momento dele, como todos aqueles que iam ser mortos pelo imperador, o imperador falou assim: negue a Jesus agora e adore a mim. Ele falou assim: mas como que eu posso negar aquele que durante 80 anos esteve ao meu lado e nunca me deixou só? Então ele morre feliz, porque ele estava ali num ato de glorificação ao Pai. Então este era o anjo da igreja naquela época. Na Lugares Altos, o anjo da igreja é o pastor Rafael Bittencourt. Em cada igreja, em cada local, o Senhor levantará uma pessoa para que ele possa ser voz naquela igreja. É interessante que todos os outros inícios das cartas, Jesus coloca uma descrição. Ele não coloca toda a descrição, ele vai colocando em etapas, né? Então, em Éfeso, que o pastor falou semana passada, diz: daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Lá na igreja de Pérgamo, diz assim: daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Vai acompanhando aí na sua Bíblia. Lá em Tiatira, Apocalipse 2,18 diz: do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Na igreja de Sardes, ele se descreve assim, olha que lindo, ó, daquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Na igreja de Filadélfia, diz: daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. E na igreja de Laodiceia, ele se diz: estas são as palavras do Amém. Ele se chama de Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Você deve estar se perguntando: por que Jesus não se descrevia por completo? Por que ele foi falando em etapas? O primeiro motivo é que a igreja não é feita por placas, foi o que eu falei no início. Embora nós tenhamos uma placa para Jesus, para Cristo, que é o nosso cabeça, ele quer que nós estejamos sempre unidos no mesmo propósito. E o propósito é sermos corpo dele.
Então, este é o primeiro motivo. Apenas na totalidade da igreja que Jesus se manifesta por completo. E o segundo motivo é: Jesus se comunica com cada igreja conforme a sua necessidade. E Jesus se comunica também com você conforme a sua necessidade. Amém? Então, o que o Senhor está ministrando assim para nós nessas igrejas é que em cada lugar Ele sabe que você necessita de algo. E aqui eu começo os 7 tópicos que o Senhor ministrou sobre o meu coração, sobre essa palavra, e você pode anotar aí no seu caderno, no seu celular. O primeiro tópico é: Deus fala conosco conforme a nossa necessidade. Você pode achar que você é muito especial porque a sua necessidade é realmente muito grande. O Senhor sabe qual é a sua necessidade. O Senhor conhece a sua dor. Ele sabe exatamente aonde você está sofrendo e o que você precisa ouvir diante disso. Quando Moisés recebe um chamado para libertar Israel, ele pergunta para Deus: como eu devo te chamar para o povo? E o Senhor diz para ele: diga que eu sou. E aí Moisés vai lá e, ok, eu sou. Mas por que Deus falou para Moisés que ele era o eu sou? Porque Deus é o eu sou para cada um de nós. A sua necessidade é outra, diferente dela que diferente dela. Se você veio precisando de cura, Ele é o Jeová Rafá. Se você veio precisando de provisão, Ele é o Jeová Jirê. Se você veio precisando de paz, quantos de nós precisam de paz? Você tem que clamar ao Jeová Shalom, aquele que traz paz. Então, para cada necessidade, o Senhor se manifesta de uma forma. Está fazendo sentido para vocês, igreja? Amém? Então, como Ele se apresenta para a igreja de Esmirna? Daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Ele se apresenta como o Jesus ressuscitado. E olha que interessante. A cidade de Esmirna, historicamente, já havia passado por um tempo de destruição. A cidade havia sido destruída e depois havia voltado, havia ressuscitado. Jesus conhecia esta cidade. Então, ele começa a carta se descrevendo como Cristo ressuscitado para uma igreja que está dentro de uma cidade que também havia passado pela morte e ressurreição. Uau! É incrível como tudo o que o Senhor vai falar para você, Ele já sabe a maneira que você vai entender. Por isso que Jesus se manifesta e fala conosco de diversas formas. Talvez a maneira como Jesus vai falar comigo não é a mesma que vai falar com vocês. Porque você entende de uma forma. É interessante que nós, nos relacionamentos, nós temos as 5 linguagens do amor. A maneira como você se sente amado e a maneira como o outro se sente amado, na maioria das vezes, não é a maneira como você se sente amado. E aí fica aquela luta: nossa, mas ele não me ama. Não, ele te ama, mas ele te ama com a linguagem do amor que ele se sente amado. E Jesus, sabendo todas as linguagens de amor, Ele sabe qual é a sua linguagem de amor. Então, quando você abre o seu coração, Jesus fala com você na sua linguagem de amor. Amém? Jesus ali está dando conselhos para a necessidade que a igreja passaria. O segundo tópico, anota aí com letras bem grandes, é o seguinte: Jesus se preocupa com as nossas dores. Sim. Ele se preocupa com as nossas dores. Ele é Deus, mas Ele se faz homem para estar conosco em toda e qualquer situação. Não importa a dor que você, como pessoa, esteja passando ou que a igreja esteja passando. Porque existe um mover na atmosfera espiritual que ele pega toda a igreja de Cristo. Então, se você está em lugares onde a igreja, por exemplo, passa por perseguição, todos do corpo vão acabar sofrendo um pouco aquilo no mundo espiritual. Graças a Deus não é isso que acontece no Brasil, né? Mas a gente tem lugares onde a igreja ainda é muito perseguida. Por isso Jesus começa dizendo: aquele que foi morto e voltou a viver. Quem nunca passou por dores? Quem nunca, nenhum de nós, passou por injustiça, situações onde você se depara e fala: mas por que isso está acontecendo comigo? Eu não fiz nada de mal para ninguém. Deus conhece essa dor. Muitas vezes nós viemos para a igreja por causa de uma dor. Não foi por causa que legal, eu estou aqui. Não, foi porque você chegou no fundo do poço. E que bom que você encontrou a igreja de Cristo, que bom que você encontrou aquele que é o cabeça, que é Jesus. Porque só nele
a gente tem a salvação. Só nele a gente tem as respostas para sair desta dor. E para que enquanto a gente estiver na dor e na tribulação, a gente esteja sendo o tempo todo sustentado. E ao invés de estar reclamando, a gente esteja igual a esta igreja aqui, glorificando a Deus. Jesus nunca vai pedir para você passar por algo que ele já não tenha passado. Jesus passa pela morte e pela ressurreição. Jesus é crucificado e Jesus sofre em todo o tempo. E nós queremos seguir a Cristo e não ter nenhum tipo de sofrimento. Enquanto que, na verdade, Jesus está querendo dizer assim: eu estou te preparando, eu estou te encorajando, igreja de Esmirna. Eu estou te encorajando para aquilo que você vai passar. Porque nada que você vá passar, o Senhor não está te preparando e te alertando antes. Nós estamos sendo preparados dia a dia. A gente só precisa estar atento ao que o Espírito está nos dizendo. Porém, nem sempre o encorajamento de Deus é do jeito que você gostaria. A intenção de Jesus com as cartas para as 7 igrejas é de exortar, edificar, fazer elogios e críticas. Apenas 2 das 7 igrejas não receberam críticas: Esmirna e Filadélfia. Então é uma carta que é mais direcionada para conselhos de encorajamento. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu vou te ensinar como passar por esse problema. Quantos aqui querem saber como passar pelos problemas? Jesus está dizendo assim: eu quero te ensinar como você vai atravessar esse vale. Que vai ter. Ah, Senhor, por que eu não peguei uma palavra mais fácil, Jesus? Fica ligado que o Senhor vai falar com vocês, querido. É muito difícil entendermos o encorajamento quando a carta fala sobre morte. Que morte? Morte para nós é o fim de tudo. Acabou tudo. Morreu, acabou. Mas na carta que fala ser fiel até a morte, é a carta que não tem crítica e é a carta onde tem maior encorajamento. Quando lembramos da história de Jesus, quando ele pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Vem Pedro, o colérico, aquele que quer responder sempre primeiro, tipo o meu amigo aqui, o William, diz e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala: muito bem, Pedro, parabéns. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o nosso Pai que estás no céu. E Pedro, né? Uau, agora eu estou bem, né? Jesus me elogiou. E aí Jesus continua contando uma história para os discípulos. E ele diz assim: o que vai acontecer comigo é o seguinte: eu vou morrer, depois eu vou ressuscitar no 3º dia. Pedro vem correndo e fala assim: não, Senhor. A palavra diz que Pedro repreendeu Jesus. Não, Senhor. O Senhor não vai morrer. Para com isso. Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim para Jesus: melhora essa vibe aí, vai, Jesus. Está meio bad hoje. Claro que o Senhor não vai morrer. O Senhor é filho de Deus. Como que tu vai morrer? O que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás. Não seja pedra de tropeço para mim. O encorajamento humano não é o mesmo de Jesus. Enquanto Pedro estava achando que estava encorajando Jesus, Jesus está dizendo assim: eu não preciso de encorajamento para isso. Por que para você eu sofrer, eu morrer, é uma coisa ruim? Uau. Ah, Senhor. Então, o que acontece? Essa igreja de Esmirna, provavelmente ela queria ouvir o quê, gente? Vamos imaginar? Esmirna, vai ficar tudo bem. Vocês estão sendo perseguidas, mas olha, vai ter uma válvula de escape, vai dar tudo certo. Tudo vai acontecer bem. Você não vai passar por nenhuma tribulação. Mas não era bem isso, né? Não era bem isso, era o contrário, é ser fiel até a morte. E aí ele dá um descanso no final. E te darei a coroa da vida. Muitas vezes o encorajamento de Deus não é o que você precisa e nem o que você quer ouvir. A gente precisa decidir se a gente quer ouvir um conselho que traga uma mudança ou se a gente quer receber bajulação. Sabe? Passa a mãozinha assim na cabeça, na sua assim, ó. Ai, tadinho dele, tadinho dela, está passando tanto sofrimento, né? Pois é. Você quer receber um conselho
que te traga para o lugar certo, ou você quer receber uma bajulação que te faça permanecer eternamente como uma vítima paralisada? Com certeza, Esmirna preferia ouvir, vai ficar tudo bem, mas ela precisava ouvir a verdade. A palavra diz que Jesus venceu o mundo, e como ele venceu o mundo? Morrendo. Eu te digo, precisamos vencer o mundo também. E como a gente vence o mundo? Morrendo. A gente morre para nós mesmos, a gente morre para a nossa vontade, a gente morre para o pecado, porque se a gente não morrer para nós mesmos e para o pecado, a gente não é discípulo de Jesus. O que um discípulo faz, minha gente? O discípulo segue o seu mestre. Se o meu discípulo, se o meu mestre é aquele que foi crucificado, carregou a sua cruz, eu preciso, no mínimo, ficar olhando para ele e falar assim: Senhor, eu preciso ser parecida contigo, me ajuda. Precisamos aprender a viver a vontade de Deus. Está cada vez mais difícil, minha gente. Deixa eu falar para vocês. E vai ficar cada vez mais difícil. Por quê? Porque nós vamos nos tornando minoria. Enquanto o mundo mostra para vocês as suas vontades sendo todas afloradas, Jesus está dizendo: não! Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. E é tão lindo quando você volta para aquele lugar da identidade, quando você se instala de novo nele, você faz: ufa, aqui tá bom. Nesse lugar da identidade de Cristo, mesmo que venham dificuldades, tristezas, situações, tribulações, você vai estar glorificando ao Senhor o tempo todo. Um dia essa perseguição pode chegar. Mas calma, a gente fala de escatologia um outro dia. No Brasil, a gente não vive ainda a morte. Graças a Deus, né? Mas pode ser que um dia chegue. Pode ser que um dia não seja mais permitido pregar o Evangelho. Pode ser que os nossos filhos não possam mais pregar o Evangelho. Não possam carregar suas Bíblias. Ou, como na China, o Evangelho seja um pouquinho modificado. Você até pode carregar uma Bíblia, mas é uma Bíblia que eles te dão. Uma Bíblia que seja modificada em algumas coisas. Para dar adoração à autoridade do país. Mas graças a Deus, a gente ainda tem a possibilidade de adorar o Senhor em todo o tempo. O versículo 9 diz: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Terceiro tópico que o Senhor ministrou no meu coração: o que vale é o relatório do céu e não o da terra. Esmirna era uma igreja rica para Deus, mesmo sendo pobre na terra. Apesar de Esmirna estar situada em uma cidade que era rica, muito rica. Ou seja, era para ser uma igreja rica, né? Os membros, a maioria acho que era rico, mas não, era uma igreja pobre. Eles tinham uma pobreza física, talvez eles não compactuavam com nada do mundo. Eles não permitiam entrar nada do mundo, eles bloquearam, eles falaram assim: aqui não entra. Porém, eles estavam colocando muita riqueza no céu, muita, num nível que nenhuma das outras 7 igrejas conseguiram. Porque mesmo a segunda igreja que recebe elogio, Filadélfia, não é esse tipo de elogio que ela recebe. É interessante como, quando nós olhamos para Esmirna, a gente só fica com uma repulsa de ser fiel até a morte, perseguição, não, por que tem que passar por isso? Que medo. E é por isso que eu não leio Apocalipse, pastora Mari. Mas Deus está dizendo assim: mas eles leram e entenderam que não era apenas um sofrimento por si só, era um sofrimento que trazia mudança. Muitas vezes somos levados a correr atrás do vento, como diz o escritor de Eclesiastes, e quando a gente chega lá no final, a gente vai descobrir que nada adiantou acumular riquezas, acumular bens, acumular coisas e mais coisas e mais coisas. Chegar o dia que a gente vai estar face a face com o nosso rei, com o nosso pai, e o Senhor vai dizer: quais foram os tesouros que você deixou aqui preparado? E o que quer dizer isso, gente? Quer dizer que eu tenho que olhar para Deus e falar: qual é a sua vontade para mim? O que eu preciso semear aqui na terra? A gente planta sementes que a gente não vai colher ainda, a gente colhe só na eternidade. Mas a gente quer plantar e a gente quer colher amanhã.
E Deus está dizendo assim, existe um processo lindo, lindo, que é quando você planta uma semente e verdadeiramente ela está sendo semeada ali, ó, por lágrimas. Você está cultivando com mais lágrimas, com oração, com propósito com Deus. Senhor, eu estou na motivação correta, Senhor? É isso, é aí que tem que estar meu coração, Senhor? O que eu faço com o meu dom, Senhor? O que eu devo... A gente sempre está olhando para Deus e falando, o que eu faço para te agradar? Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Quanto maior a renúncia da sua vida, maior vai ser a profundidade que você tem com Deus. Se você quer ser uma pessoa que ouve a voz de Deus, nossa, aquela pessoa ouviu a voz de Deus, uau, ela sonhou, aconteceu, nossa, aconteceu. Ok, vai olhar a vida da pessoa. Leva tempo, mas é lindo. E quando você entra neste lugar da identidade com Cristo, todo o restante não faz sentido. Não faz sentido mais ficar correndo, só buscando dinheiro. Agora, o dinheiro, ele é uma consequência de uma vida com Deus. Se você é diligente em tudo que você faz, se você não é uma pessoa preguiçosa, se você leva tudo a sério, acorda cedo, faz as suas coisas direitinho, tem as prioridades certas, o Senhor vai te abençoar. Amém? O restante é consequência. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Tem nada aqui. Meu marido tomou tudo. Bota aqui um pouquinho. E pode aumentar um pouquinho o ar, gente? Agora ficou quente, né? Tá quente aí? Não. Tá bom para vocês? Que para mim tá quente. O seu valor não está naquilo que você tem. Eu vou repetir. O seu valor não está naquilo que você tem. Para Deus, o seu valor está naquilo que você é. E o mundo é ao contrário. Para o mundo, o seu valor está naquilo que você tem e não naquilo que você é. Porque o que você é pode ser enrustido. Você pode enganar pessoas na rede social, você pode enganar pessoas na rua. É muito fácil enganar. Aliás, o diabo é o rei da mentira. Então, ele sai enganando. Esse é o papel principal dele para a humanidade. E quando nós vivemos com sinceridade, muitas vezes a gente não agrada o mundo, mas para o Senhor a gente está agradando. Mateus 6:33. Abre aí a sua Bíblia. Mateus 6:33. Diz assim. Obrigada, William. Obrigada. Diz assim. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. As o quê? As demais coisas serão acrescentadas. Então, tudo aquilo que nós vamos ganhar e receber do Senhor, da semeadura que nós fazemos, porque a gente colhe aquilo que a gente está plantando hoje. Se você está plantando hoje, ser diligente, estar ali trabalhando todos os dias, estudando, você é uma pessoa estudiosa, você pega aquele seu dom e você está... Eu descobri que eu tenho dom. Por exemplo, eu tenho dom para tocar piano. Eu vou estudar piano, estudar todo dia. Marca no relógio o tempo de estudo. E aí vai chegar uma hora que você vai colher o seu progresso. E no reino de Deus é a mesma coisa. Quando a gente busca em primeiro lugar fala de prioridade. A prioridade em todas as áreas é sempre buscar o reino de Deus. E aí, além de conhecer as aflições da igreja de Esmirna, Jesus também conhecia todas as pressões que eles estavam passando. E aqui vem o quarto tópico, anota aí no seu caderno, que diz assim: quanto mais aperta, mais perfume exala. Quanto mais aperta, mais o óleo da cura sai da sua vida. Esmirna, como eu falei anteriormente, significa mirra. Mirra é uma planta com cheiro muito forte. Quando espremida esta planta, ela exala um perfume muito forte. E além dela exalar esse perfume muito forte, ela
também sai dela um óleo de cura, como eu falei, para embalsamento, para sepultamento, ela é antisséptico, tem características medicinais. Então, como a mirra era espremida, quando ela era espremida, ela gerava este perfume e este óleo. Esta igreja de Esmirna estava sendo espremida pelo Império Romano, atacada pelos falsos judeus que pertenciam à sinagoga de Satanás. Ou seja, a sinagoga de Satanás, eles eram os próprios enviados do diabo, porque o judeu era aquele que era para estar apoiando a igreja. Porque, afinal de contas, Jesus é judeu. Então, era para eles estarem ali junto com a igreja. Mas, pelo contrário, eles estavam sendo utilizados pelo próprio Satanás para ir contra a igreja. Ou seja, mesmo com todas essas dificuldades, Esmirna estava produzindo um perfume de adoração e fidelidade. Meu Deus, o resultado desta prensa, ela vai trazer em nós um óleo que, além de curar as suas feridas, vai curar a ferida do seu irmão. Então, talvez o Senhor está permitindo você passar por uma situação, por um lugar onde você está sendo pressionado, onde você está sendo apertado, porque quando você recebe a cura, quando você recebe este óleo, você transborda este óleo para os outros que estão ao seu redor. E é assim que nós somos usados no reino de Deus. Então, que nós possamos encontrar forças para adorar, mesmo quando estiver doendo. Mesmo quando nada estiver acontecendo. Mesmo se tudo aos nossos olhos naturais parece estar dando errado, no mundo espiritual, quando nós adoramos, é como se um ambiente estivesse se formando de gratidão. Sabe aquela história do copo, da parte cheia e da parte vazia? A gente sempre vai ter nas nossas mãos um copo. Sempre vai ter uma parte cheia e uma parte vazia. Sempre. A gente pode focar na parte cheia e valorizar essa parte cheia, engrandecê-la, estudar mais para melhorá-la. Ou a gente pode olhar só para a parte vazia e ficar olhando para a parte vazia a vida toda. Mas eu queria ter isso. Seria tão bom se eu tivesse isso. Nossa, se eu tivesse esse dom igual dele. Meu Deus, como seria bom se eu pudesse. E Deus está falando assim, olha para aquilo que eu dei para vocês. Olha para aquilo que vocês já têm em mãos. Utilizem. Saiam. Coloca para fora a essência que o Senhor colocou em nós. Cristo nos deu o Espírito Santo para nos ajudar. E eu quero te dizer, Deus tem um compromisso com você. Mas esse compromisso não é te dar conforto. Não é. Mas é fazer com que você seja parecido com Jesus. Nem que você tenha que morrer para isso. Não seja enganado por outro evangelho que tira de nós a responsabilidade da cruz. Todo e qualquer evangelho que tira de nós essa responsabilidade, ele não vem do Senhor. É anátema, não é de Deus para a nossa vida. A palavra tribulação, além de vários significados, ela tem um significado que é chacoalhar. Então, se você está passando pela dor, você está sendo o quê? Chacoalhado. Se você está passando por uma tempestade, você está sendo o quê? Chacoalhado. Passando por pressão, por tribulação, por dias maus, chacoalhado. Olha que interessante. Se você chacoalhar uma folhagem, uma árvore, sempre cai algo dela, não é mesmo? Toda vez que você é chacoalhado, alguma coisa cai de você. Então, às vezes, você precisa ser chacoalhado para as coisas ruins, as folhas velhas, as antigas, os frutos que já estão podres, caírem de você. Se não for chacoalhado, não cai, fica ali atrapalhando, entrar um novo fruto, entrar uma nova folhagem. No seu sofrimento e na tempestade, você deixa coisas para trás. Abra comigo Mateus, capítulo 7, versículo 24. E eu estou caminhando para o fim. Mateus 7, versículo 24. Que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha.
Eu preciso te dizer, querido e querida do Senhor, que apenas aquele que estiver bem alicerçado nessa rocha, que é Jesus, vai conseguir segurar a sua estrutura na hora da tempestade. O que sustenta o seu casamento não é o seu shape bonito, não é as suas roupas bonitas, não é o carro de marca, a bolsa de marca, o perfume caro que você comprou nos Estados Unidos. O que sustenta o seu casamento é o invisível, é o que ninguém está vendo, é a sua raiz, é a fundação. De repente você está até passando necessidade do casamento e tentando melhorar por fora, só por fora, e o Senhor está falando assim, melhora a fundação, aquilo que ninguém está vendo. Vai lá, joelho no chão, tranca a porta. Deixa ninguém ver. Chora na presença de Deus. Eu costumo dizer que se você já passou uma semana sem dar uma chorada na presença de Deus, já começou a esfriar. Tem que chorar, gente. Tem que chorar, Senhor, me perdoa, Senhor, por que eu falei assim? Senhor, me ajuda a melhorar. É assim que o Espírito Santo vai nos lavando, nos purificando e tentando melhorar a fundação. Invista na fundação. Dá mais trabalho construir aquilo que ninguém está vendo. A gente gosta de construir aquilo que as pessoas estão vendo. Mas a fundação ela é mais demorada, às vezes, do que o que vai levar, vai para o alto. A gente vê quando está crescendo. Eu lembro daquela obra ali do Guanabara. Ficou um tempão aquela placa. E os meus filhos, mãe, aqui vai ter Guanabara. Mãe, vai ter... Toda vez que passava ali, eles falavam a mesma coisa. E demorou. De repente, começou a construção para cima. Foi rápida. Eu falei, gente, parece que demorou mais para construir para baixo que para cima. Uma vez, eu não sei se tem engenheiros aqui, uma pessoa que trabalha com fundação falou para mim, não, o tempo da construção para baixo, dependendo da obra, é muito maior. Porque se não for bem fundado, não segura a obra. Vai bater uma tempestade, vai furar, vai cair uma água. Já era. E a mesma coisa é para nós. As nossas raízes precisam estar aprofundadas. A gente precisa investir menos em coisas superficiais, coisas fúteis, e mais nesse profundo. O que você precisa hoje renovar com Cristo? Comece a pensar o que está lá dentro, invisível, naquele quartinho escuro. Senhor, eu quero te entregar este quarto escuro. Eu quero te entregar essa minha limitação. Eu quero te entregar esse pecado que está me atormentando. Entrega para Ele, porque se você não entregar, ninguém acessa essa salinha. E o Senhor, Ele é tão gentil, o Espírito Santo é tão gentil, que Ele não vai tirar nada de forma brusca. É isso que às vezes as pessoas não entendem. As pessoas falam assim, mas por que não muda? Não muda porque não quer. A mudança está na palma da sua mão. Você escolhe se você quer mudar ou se você quer permanecer. A questão é que quando a gente não muda, a gente colhe a falta de mudança. O que te segura não é o visível. Aprendam isso de uma vez por todas. O que te segura e te faz ficar inabalável é o invisível. Porém, as raízes firmes e profundas vão trazer frutos saudáveis, frutos que geram vida, frutos que trazem saúde. Por que será que Deus permite que nós passemos pelas tribulações? E aqui eu fiquei perguntando isso para Deus, Senhor, por que o Senhor permite isso? E o Senhor falou claramente nos meus ouvidos, excesso de segurança, Mariana, pode gerar uma espiritualidade rasa. Vou repetir, excesso de segurança pode gerar em nós uma espiritualidade rasa, instagramável. É para rede social, estou sorrindo, mas eu mesmo não tenho história com Deus. É interessante que Deus não tem netos, eu sempre falo isso. Deus só tem filhos, então aqueles que nasceram com pais extraordinários também vão ter que encontrar o seu lugar na identidade em Cristo. E é interessante que muitos, às vezes, ficam na sombra dos seus pais, né? Muito tempo. Nossa, mas minha mãe é uma mulher de oração, meu pai é uma mulher de oração. E nunca chegam naquele lugar, porque não batem no peito e colocam, não, a responsabilidade é minha. Eu que preciso ir para aquele lugar. Excesso de segurança pode gerar uma espiritualidade rasa.
Você está ali parecendo que é espiritual, parecendo que tem intimidade. Mas o verdadeiro óleo só vai sair da sua vida quando você for pressionado. E é duro isso para nós, né? Quinto lugar. Só quando saímos do conforto é que buscamos mais profundidade. Lembra quando Jesus vem andando sobre as águas no meio da tempestade? De novo, o nosso querido apóstolo Pedro, o colérico. Pedro está ali perguntando para Jesus: Jesus, como é que eu faço para ir até você? Como é que eu faço para chegar aí? E Jesus diz assim: saia do barco. Saia e venha até mim. Venha, saia. Saia desse barco. Jesus quer tirar Pedro do barco, do conforto, do nível que até então ele estava. Ele estava no nível do barco. Qual é o nível do barco? Os meus pés estão no chão. Qual é o nível da água? Eu não tenho onde pisar. Jesus está dizendo hoje para nós: eu quero que vocês saiam do barco. Talvez você não fique tão seguro financeiramente. Talvez o Senhor não permita alguns de vocês estarem financeiramente no nível que você gostaria de estar, porque senão o seu barco vai ser o seu dinheiro. Talvez você nunca será super seguro emocionalmente, porque o seu barco pode ser o relacionamento com você mesmo. Eu sou tal. O orgulho pode te consumir. Você não precisaria de tanta fé para andar sobre as águas e viver o sobrenatural. Algumas lutas que passamos são necessárias justamente para nos levar para este outro nível. Eu quero ir para o outro nível, mas eu quero continuar vivendo as mesmas batalhas. Jesus dá um conselho incrível para essa igreja. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. E aqui vem o sexto tópico, que diz assim: a tribulação é passageira, mas a recompensa é eterna. Eu vou ler com vocês o versículo 10, que diz assim: saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Esses 10 dias realmente aconteceram historicamente, e esses 10 dias de tribulação também apontam para a grande tribulação descrita no Apocalipse. Mas aqui eu não vou falar nem historicamente, nem de escatologia, mas é bom que vocês saibam que existe as duas menções, falando de maneira simbólica. Mas aqui eu quero falar que 10 dias, ele tem início e ele tem fim. Jesus de novo está dando mais um número dentro das igrejas, e ele está dando o número 10, ele está dizendo assim: a tribulação vai acontecer, igreja de Esmirna, mas ela tem dia e hora para acabar. Mas a recompensa é uma coroa para a eternidade. Então, ao mesmo tempo que ele está dando a notícia de algo ruim, ele está dizendo: vai acontecer coisas ruins, igreja, mas vai passar. Mas a coroa que eu tenho para você, se você for fiel, vai permanecer por toda a eternidade. 1 Coríntios 15, 19 diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu vou repetir: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não podemos esperar apenas Cristo na vida que nós vivemos. Nós somos cidadãos do céu. Nós esperamos Cristo na sua eternidade, quando moraremos com Ele por toda a eternidade. A perseguição existe, mas ela tem dia e hora para acabar. Existe a história de um rei rico que ele quis escrever na sua coroa uma frase. E ele chamou seus discípulos e falou assim: o que eu posso escrever na minha coroa? O dia que eu estiver muito bem, você vai me mostrar essa coroa. O dia que eu estiver muito mal, eu quero olhar para aquela frase, para eu voltar para o eixo. E ele ficou ali pensando e matutando: que frase que eu coloco nessa coroa? E a frase que ele decidiu colocar foi: vai
passar. Porque quando ele estivesse num dia muito bom, se sentindo no auge, todo orgulhoso daquilo, uau, aquilo que eu fiz, aquilo que eu ganhei, olha quantos reinos, olha quantas terras, vai passar. E quando ele estivesse mal, sofrido, agoniado, tudo deu errado, mas tudo deu errado, Senhor, vai passar. Deus está dizendo para a igreja de Esmirna: são só 10 dias, vai passar. Mas enquanto você estiver seguindo os meus mandamentos, aquilo que eu estou indicando, você vai carregar uma coroa que te leva para morar comigo por toda a eternidade. Gente, se tem coisa mais maravilhosa do que essa, eu não sei. Nada dura para sempre, nada. Nenhum relacionamento vai durar para sempre. Nenhum objetivo que você está agora aí, nada dura para sempre, nada. E quando nós temos essa consciência de que o que nós vivemos agora é tão pequeno perto da eternidade, é um kairos, é um tempo que a gente nunca vai conseguir contar. Quando a gente olha para este tempo, a gente fala: Senhor, por favor, me faz enxergar como o Senhor enxerga a eternidade. Me faz enxergar como o Senhor me vê na eternidade. Me faz enxergar como o Senhor será no milênio, quando nós estivermos com Cristo reinando lá do Monte de Jerusalém, e a gente servindo a Ele, e uns servindo os outros, onde o pecado não haverá mais, onde não haverá mais mortes, onde não haverá mais um querendo passar a perna no outro, não. Onde a gente vai voltar para o primeiro propósito de Deus, que está lá em Gênesis, que era no Jardim do Éden, onde Deus tinha o nosso relacionamento direto, a gente falava direto com o Pai. Quando precisasse de um abraço: Senhor, eu estou precisando de um abraço, Senhor, me dá um abraço. Quando precisasse de encorajamento: vai lá que você vai conseguir, vai. O Senhor quer que nós voltemos para a nossa identidade. Essa identidade está se perdendo na igreja de Cristo, e o Senhor está chorando pelos dele. O Senhor aguarda o arrependimento de cada um de nós. Deixa eu te explicar uma coisa: não existe nível para não ter arrependimento. Não existe nível espiritual que você não precise de arrependimento. A partir do momento que você diz para si mesmo: eu não preciso de arrependimento, eu estou super bem, você precisa começar a rever a sua vida. Nós todos somos necessitados da glória do Senhor todos os dias. E eu finalizo aqui com o 7º tópico, que diz: receberemos uma coroa incorruptível se chegarmos no final. Jesus termina prometendo uma coroa da vida. Lá na cidade de Esmirna havia um ginásio de atletismo, e o vencedor ganhava uma coroa de louros, aqueles louros assim, tipo umas plantinhas assim de lado. Jesus está prometendo uma coroa muito melhor do que a coroa de louros. Mas lembra que Jesus fala a linguagem da igreja? Então Jesus está dizendo assim: sabe o que vocês estão vendo aí no ginásio esportivo, as competições, essa coroa que eles estão dando? Então, eu dou uma coroa também, mas a minha coroa não é como a deles. A minha coroa é uma coroa que leva para a eternidade. Jesus está de novo falando a linguagem da igreja. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for posto à prova, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado seremos cada um de nós. Que hoje possamos ouvir a voz do Senhor, que hoje possamos ter a certeza de que Ele se preocupa com a nossa dor. Ele se preocupa muito mais do que qualquer pessoa que está do seu lado. Que hoje possamos ter a certeza de que o céu se abre quando todos te rejeitam na terra. Você pode ver todas as portas fechadas, todas. Quando você olhar para o céu, fala: Senhor, o Senhor vai abrir a porta. Ele vai te mostrar coisas que você ainda não conhecia.
Se você está sendo pressionado hoje, aprenda a liberar este perfume suave de adoração. Por isso, saia do conforto cada vez mais e comece a buscar mais e mais intimidade. Faça algo que tire você do seu conforto. Se desafie. Você sabe que a gente se acostuma muito fácil. Muito fácil. E às vezes nós nos acostumamos com coisas que não são boas. Só que a gente está tão acostumado, porque no início a gente fazia e aquilo foi ficando ruim. E o Senhor está falando assim, não, mas eu quero que você saia disso, saia desse conforto. Você fala assim, não, Deus, mas está tão bom aqui. O Senhor fala, mas eu vou te levar para um lugar que vai ficar melhor ainda. Mas é difícil a gente levantar, pegar a nossa maca e andar. É muito mais fácil permanecer sentado o tempo todo ali parado, falando assim, não, mas olha, todos eles vão lá e quando sacode as águas, quando balança as águas, entra alguém, já recebe, e não dá tempo de eu entrar. E Jesus está falando assim, mas levanta, levanta. Eu acredito que hoje o Senhor, Ele quer uma mudança, uma metanoia para todos nós. E a pergunta que eu queria que vocês abaixassem a cabeça de vocês, fechassem os olhos. Eu quero que você se pergunte agora, se Jesus voltasse hoje, como você estaria o aguardando? Se Jesus viesse hoje até você, feche os teus olhos. Imagine que agora Jesus venha até você. Imagine Ele vindo e olhando para você com os olhos como fogo e te perguntando, meu filho, minha filha, o que você tem feito? O que você tem feito com o chamado que eu te dei? O que você tem feito com aquilo que eu tenho te dito todos os dias? Talvez você precise hoje dizer para Ele, Senhor, me perdoa. Ou talvez você precise dizer, Senhor, me ajuda, me empurra, porque eu não estou conseguindo andar para frente. Mas diga algo para Ele. Diga algo para que Ele possa acessar o seu coração. Apocalipse 3, versículo 20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Será que se Jesus hoje bater na sua porta, Ele vai encontrar lugar para cear com você, querido? E agora eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Oh, aleluia, Senhor. Eu quero convidar vocês a virem aqui na frente. Nós vamos cantar esse louvor. Eu quero que vocês venham e que vocês entreguem ao Senhor agora a sua necessidade, aquilo que está doendo no seu coração. Eu quero que você entregue para Ele todos os seus planos, todas as suas motivações. Pode vir, querido.